contexto de planejamento, a gente, se limitando aos instrumentos de planejamento que foram instituídos legalmente pela Constituição Federal, a gente tem 3 marcos para a gente fazer o planejamento das despesas, metas de arrecadação fiscal, os programas e aquilo que a gente pretende atingir ao longo do governo que o chefe do executivo vai desenvolver. O que ocorre? Existem outros instrumentos de planejamento que têm sido muito praticados e têm fortalecido os instrumentos que são instituídos de forma legal, como, por exemplo, o planejamento estratégico. Os governos estaduais, federais, municipais, eles têm implantado isso como um documento de apoio. Ao nível de plano plurianual. Bom, o plano plurianual, ele tem base legal na Constituição Federal, artigo 65, e ele é bem reforçado e aqui no município de Getúlio especificamente, ele também consta na Lei Orgânica Municipal, no artigo 101. Na verdade, o PPA, ele é o instrumento macro de planejamento e de médio prazo. Ele é um instrumento obrigatório. A legislação hoje diz que todo ente federativo ele tem que publicar uma legislação que é conhecida como plano plurianual para poder divulgar o que ele pretende fazer nos seus próximos 4 anos de trabalho. Ora, mas o chefe do executivo, ele assume seus trabalhos num determinado ano. Naquele ano, então, ele vai estar executando, ele vai estar pondo em prática o último ano do plano plurianual que foi construído pelo governo anterior. Isso é um instrumento que força, de certa maneira, a não haver descontinuidade dos serviços que são prestados à população. Porque o atual gestor que vai assumir, que vai ter a responsabilidade da continuidade, a prestação de serviço para a comunidade, ele não necessariamente tem a responsabilidade de dar continuidade ao plano de governo anterior. Mas tem que haver uma transição para que não haja um descontinuamento daquelas ações que são essenciais, que são necessárias para que a população continue tendo um serviço bem prestado pelo executivo. Na prática, o PPA ele vai integrar todos os governos, mas ele é proposto pela prefeitura, ele é proposto pelo Estado e pelo governo federal. Ele é proposto pela Assembleia, e a Assembleia faz a sua proposta, a Câmara de Vereadores faz a sua proposta, ele é proposto para o Judiciário, o Judiciário faz a sua proposta, mas isso é de iniciativa do Poder Executivo. Ele precisa demandar a Assembleia, precisa demandar os outros órgãos do poder para que ele possa ser construído. Como eu falei, ele é de médio prazo, ele tem uma duração de 4 anos, significa dizer que o chefe do executivo ele vai executar o PPA que ele fez durante 3 anos apenas, a não ser que ele se reeleja, né, para um próximo mandato, ele vai ter 3 anos para botar em prática aquilo que ele planejou. E o último ano? O último ano a gente considera um ano de finalização. É um ano onde o novo chefe do executivo que entrar vai planejar os próximos 4 anos, sempre pensando em dar continuidade àquelas ações que são de importância, são ações extremamente finalísticas. A saúde não pode parar, a educação não pode parar, o serviço de assistência social não pode parar. Então, existe um conceito ligado à responsabilidade do gestor. O que acontece hoje é que o gestor não pode simplesmente deixar o seu mandato e deixar pendências de necessidades da população, não só da parte fiscal e financeira, mas não pode haver descontinuidade de serviços que são essenciais, principalmente. Como eu falei, ele é elaborado no primeiro ano do mandato, então assim que o chefe do executivo ele assume, ele vai montar com a sua equipe um planejamento, e esse planejamento vai compor aquilo que vão ser as entregas para a sociedade. Ali ele vai colocar as principais entregas. Nós vamos implantar um abrigo, nós vamos expandir para mais um posto de saúde, nós vamos fazer 20 mil atendimentos durante o mandato nas unidades de saúde. Ali ele vai dizer o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, vai dizer a meta física e a meta financeira. Eu pretendo ter 2 abrigos, um abrigo de alta complexidade e pretendo ter mais um CRAS implantado no meu município. Então ele vai dizer que ele pretende fazer despesa com mais um CRAS e com a implantação de mais um abrigo. Ali vai estar dizendo a unidade de medida que foi o CRAS, uma unidade no caso, e mais um abrigo. Isso tudo tem que estar transmitido no plano plurianual. Porque o plano plurianual ele é um instrumento que a população tem que ter condições de olhar e enxergar ali o que está sendo feito. A sociedade civil ela participa desse processo.
A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela reforça, ela endossa muito a participação social para a construção de um planejamento que atenda às demandas da comunidade. Cada comunidade, cada bairro, cada distrito tem uma necessidade. Então, a partir das necessidades que são identificadas, o governo, o chefe executivo do prefeito, ele vai propor um plano, que vai ser um projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara, que vai conter também as despesas e as metas de trabalho do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Bom, aí eu falei da Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe um processo que tem sido amplamente divulgado, que é o processo de transparência. A transparência, na verdade, é permitir que a sociedade que tem acompanhado o mandato, a sociedade que nos elege, nos coloca para exercer um cargo público, né, por meio de eleição, ou você que passa num concurso, ou vai para um cargo comissionado, você está representando a sociedade. Ainda que você diga, não, eu sou concursado, você está representando o interesse de uma coletividade. E como é que eu vou saber qual é o interesse da coletividade? Eu vou consultar a coletividade. Eu consulto durante o período que a gente está fazendo as preparações para a campanha eleitoral, eu consulto durante o meu mandato. Por quê? Porque assim eu consigo entender um pouco melhor o que se passa com as pessoas do meu bairro, o que se passa com as pessoas do meu município, como é que a economia está sendo afetada e afetando a vida dessas pessoas. Eu começo a conhecer um pouco melhor a vida delas e aí eu posso atender também um pouco melhor. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele prevê isso, e a Lei Orgânica de Brejetuba também, ela já faz menção à necessidade de realização de oitivas na sociedade. Vamos ouvir o que as entidades locais têm para dizer, o que as pessoas têm para falar a respeito daquilo que elas esperam da gente. Então o prefeito vai fazer o quê? Ele vai montar o seu plano a partir de um conjunto de necessidades que são identificadas. Muitas vezes, a pessoa que vai se candidatar, não só os vereadores, mas especificamente quem vai comandar o executivo, ele monta uma equipe, às vezes delega a competência de ordenar a despesa. Essa equipe vai ter que pensar esse plano de governo. Bom, aí nós temos os prazos. O prefeito assume e a partir do que ele assume, ele não tem tempo de não trabalhar, ele precisa entrar trabalhando. Ele vai tomar posse, vai montar a sua equipe, vai nomear a sua equipe e vai iniciar os seus trabalhos. O que acontece? A Constituição de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal fortaleceu muito a importância do planejamento. Porque muitas vezes o município, o Estado, eles são demandados extremamente por uma série de necessidades. Só que você precisa de foco para trabalhar. Se você não tem foco para trabalhar, você trabalha em qualquer coisa e muitas vezes você não tem um produto, um resultado. E o PPA permite exatamente isso. Permite você estimar qual o produto que você pretende ter no final. Qual o resultado que você pretende entregar. Percebam que há uma diferença muito grande entre você fazer um governo sem planejamento e com planejamento. Porque muitas vezes você conhece o que você quer, mas você conhecer o que o outro quer te permite tomar ações que sejam mais direcionadas. E o planejamento é um instrumento que foi focado, que foi direcionado e foi inclusive incluído em lei para isso, para que você faça suas ações de forma ordenada, sistematizada. E aí nós vamos ver a construção disso através de um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele é encaminhado para a Assembleia, no caso do Estado, para a Câmara de Vereadores, por regra geral, 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. O que é isso? Tem um ano, nós temos um ano, termina em 31 de dezembro, geralmente o exercício financeiro coincide com 1º de janeiro até 31 de dezembro. Coincide, em alguns casos, por alguns motivos não, mas isso é regra à parte, a gente não vai se aprofundar. Então, o chefe do executivo precisa que, até mais ou menos 30 de outubro, 30 de setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 30 de setembro, no máximo, ele ter encaminhado a sua proposta para a Câmara. Aqui no caso de Brejetuba é um pouco diferente, por quê? O artigo 65 da Constituição, ele diz que essa disposição, ela é transitória e que vai haver uma lei complementar. Como essa lei complementar a respeito disso, em âmbito geral, para ser usado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, ela não foi regulamentada totalmente, foi feita uma proposta de regulamentação através da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, ela não foi aceita, ela foi vetada quando a lei foi ser aprovada no Congresso. E aí o que acontece? O município de Brejetuba, na sua lei orgânica,
ele inseriu um dispositivo, né, que estipula que o prazo que o prefeito tem para mandar aqui para a Câmara o seu projeto de lei do PPA é até 30 de outubro. Então, até 30 de outubro, a Prefeitura prepara o seu plano de governo para os próximos 4 anos, o prefeito entrou, preparou o seu plano de governo e até 30 de outubro do primeiro ano do mandato dele, que é o primeiro ano do exercício financeiro, ele encaminha para a Câmara. A Câmara vai passar pelas comissões, vai avaliar, vai fazer as suas emendas, vai votar o projeto e vai devolver para o governo. E a partir daí o governo tem os seus prazos para sancionar. Aqui, salvo engano, tem uma instrução normativa que diz que o governo tem 15 dias para sancionar depois que volta. E aí a gente tem um ciclo do PPA. O PPA ele começa na prefeitura, lá com o governador, com a equipe com o governador, com o prefeito, com a equipe dele, e é encaminhado para a Assembleia. A Assembleia avalia, passa pelas comissões e devolve para o prefeito. E o prefeito publica, sanciona essa lei e publica. A partir do momento que ela é publicada, esse plano tem força de lei para valer pelos próximos 4 anos. Essa duração de plano plurianual, ela finda nos 4 anos, ela não é prorrogável, não é uma lei que a gente prorroga. Se você quiser manter, o que você faz? Você faz um novo plano plurianual, espelhando as mesmas metas, dando continuidade a um trabalho. O governo do Estado, por exemplo, tem um plano chamado, que foi conhecido inicialmente como 2025, e agora é o 2030. Então, esse plano é um plano de longo prazo, em que os PPAs e os planejamentos estratégicos, eles estão inseridos dentro da direção que foi dada nesse plano 2030. Você tem um plano de um lapso temporal maior e tem planos de médio e curto prazo para poder executar aquilo. Você consegue mensurar melhor a meta, você consegue dividir a meta, para no final você ter um todo. Se você precisa em 20 anos executar 100%, vamos ratear isso aí para cada 10 anos a gente ter 50%, a cada 5 anos a gente ter 25%. E o PPA ele faz isso com 4 anos. Se você tem uma meta que precisa ser atingida nos próximos 4 anos, você pode estimar uma parcela maior ou menor para aquele ano que você está começando. O primeiro ano você vai dizer o seguinte, não, o primeiro ano vai ser um ano de captação de recursos, né? Então a minha meta não vai ser tão ousada no primeiro ano. Eu vou captar recursos, eu vou fazer caixa, para a partir do segundo ano eu começar a fazer investimentos. Percebam, os investimentos, eles precisam também estar previstos no PPA. As obras, não só o custeio da máquina, pagamento de servidor, mas eles precisam também estar previstos no PPA. Por favor. Lei de diretrizes orçamentárias. O contexto de planejamento, e ele é, no âmbito público, ele é muito direcionado para um modelo atual de transparência. E ele engloba o plano plurianual, que é de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentária, que tem característica anual, e a lei orçamentária, que tem característica anual. O que a lei de diretrizes orçamentária vai fazer? Ela vai se espelhar no plano plurianual que foi proposto, aquele PPA para os próximos 4 anos, e naquele ano que o PPA foi proposto, o prefeito ele vai propor uma lei de diretrizes orçamentárias. Essas diretrizes vão ser as direções que vão ser apontadas, com base no plano plurianual, para a elaboração da próxima lei, que também é obrigatória, que é a lei orçamentária. Então, os instrumentos de planejamento, eles andam de forma ordenada e casada. Você tem um plano plurianual, você tem por obrigação uma lei de diretrizes orçamentárias e também por obrigação uma lei orçamentária. O que a LDO ela tem como principais pontos? Ela compreende as metas e as prioridades da administração pública. Você fez um plano para 4 anos. No próximo ano você vai fazer o quê? Então vamos dar direção para o que a gente vai fazer? Vamos priorizar uma parte? Porque não dá para fazer tudo de uma vez só. A lei de diretrizes orçamentárias ela aponta essa direção. Aqui na lei de diretrizes orçamentárias, quando o prefeito faz essa lei com a sua equipe, ele encaminha também para a Câmara poder fazer a avaliação dela. E ele vai fazer a verificação das metas e riscos fiscais. Muitas vezes a arrecadação do município caiu, quais vão ser as ações compensatórias que vão ser realizadas, como que vai ser tratada essa ação compensatória para diminuir o impacto sobre as despesas públicas. A lei de diretrizes orçamentárias ela vai trazer as anotações legais a respeito disso. Pode passar o outro logo também. Ela contempla as propostas de alteração da legislação tributária de pessoal. O que acontece? Se você pretende fazer uma alteração da legislação de pessoal, toda alteração de legislação que você faz, se houver aumento de despesa, ela tem que ser justificada. Ela tem que estar embasada basicamente pelo quê? Pelo dinheiro.
Como é que eu vou aumentar o salário de pessoal, ou vou aumentar a lógica de pagamento do pessoal, aumentar a quantidade de cargos, ou fazer uma previsão para isso se eu não vou ter como pagar? Né? Senão eu vou estar ferindo a lei de responsabilidade fiscal. A lei de diretriz orçamentária ela faz isso. Nós temos uma alíquota de arrecadação tributária de X. Essa alíquota, ela soma uma arrecadação tributária para o município de 600 mil. Mas agora o município está arrecadando menos, a alíquota continua a mesma. Né? Então nós vamos aumentar essa alíquota para compensar essa arrecadação que caiu. Né? Isso tem que ser proposto também através da lei tem que estar previsto a proposição através da lei de diretrizes orçamentárias. E aí ela faz um papel fundamental, ela pega o plano para os próximos 4 anos, que são 3 anos executados pelo atual chefe do executivo, mais um do próximo que vai chegar, e direciona a elaboração da lei orçamentária. Então, no primeiro ano, quando o prefeito assume, o que ele faz? Ele faz um plano para 4 anos. Imediatamente, ele faz uma lei de diretrizes orçamentárias. E, anualmente, ele vai fazer uma nova lei de diretrizes orçamentárias para quê? Para apontar a direção da lei orçamentária do ano seguinte. Significa dizer que o ano que vem, Brejetuba vai estar elaborando um novo plano plurianual. E a partir de quando que esse plano plurianual vai começar a valer? A partir de 2018. Porque em 2017 ainda vai estar sendo executado o plano plurianual que foi feito pelo mandato atual. Pode passar. E aí ela também tem base no artigo 65 da Constituição, ela tem forte endosso de vários critérios que são reformulados, diferente do PPA, que ficou um pouco de fora da lei de responsabilidade fiscal. A lei de diretrizes orçamentárias ela vem com uma série de regulamentações complementares através da lei complementar 101. Como eu falei, não vai ser objeto do estudo a legislação em si, mas fica como um marco para vocês. Se vocês precisam saber onde está a referência é o artigo 65 da Constituição, a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, e também tem previsão na lei orgânica municipal. Brejetuba, quando criou a sua lei orgânica municipal, que é a lei 01, ela já fez a previsão também da necessidade de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e deu algumas direções, entre elas o prazo diferenciado para o prefeito preparar a proposta e encaminhar para a Câmara. Pode passar. Prazo para envio para a Câmara. O prefeito entrou, está trabalhando no plano plurianual. Mas percebam, antes de enviar o plano plurianual, ele tem que estar com a lei de diretrizes orçamentárias pronta, para enviar para a Câmara poder trabalhar em cima dela. Então, o primeiro ano, sobretudo, é um ano de extremo esforço e trabalho para direcionar as ações que o governo vai seguir nos próximos 4 anos, nos próximos 3 anos, e complementar no ano no próximo chefe do executivo. O que acontece? Isso é um instrumento correlacionado. Você não tem como andar um sem o outro. O PPA foi feito nessa lógica, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi feita na lógica de complementar as direções que o plano maior vai apresentar, que é o PPA, e posteriormente veio a Lei Orçamentária. Só que quando você está preparando o PPA, você está elaborando um plano de 4 anos. Significa que no seu plano de 4 anos, você já tem que estar pensando no primeiro ano que você vai executar. E pensar no primeiro ano é ter direção para o primeiro ano. Então, não é um processo que vai ser feito separado. Ao tempo que o planejamento do PPA vai estar sendo elaborado, a lei de diretrizes orçamentárias também. E ela vai ser encerrada, o projeto de lei dela vai ser concluído para enviar para a Câmara antes do projeto de lei para os próximos 4 anos, que é o plano plurianual. Porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela dá base para a lei orçamentária. Mas como assim? A lei orçamentária ela também é anual, eu vou falar para vocês. Se você não tem direção para fazer a lei orçamentária, você perde o foco. E o foco tem que ser as entregas que você especulou, que você estimou, pretende, através do seu planejamento. Planejamento pode sofrer revisão? Pode sofrer revisão, mas mesmo assim você tem que ter uma meta estabelecida. Que se você perde a meta, você fica sem um rumo para seguir. E aí, se você começa uma obra e não entrega, você é cobrado pela sociedade por isso, você é cobrado pelos órgãos de controle por isso. Então é fundamental que você tenha direção. A lei de diretrizes estabeleceu a direção, regra geral de envio para a Câmara, aqui no município de Brejetuba, 15 de maio, a lei de diretrizes tem que ser apresentada para a Câmara. É um pouco mais, esse prazo é um pouco mais rígido na esfera federal e o governo do Estado ele também segue esse prazo. Alguns governos a nível de Brasil, eles regulamentaram por si próprio o envio, esse prazo de envio.
porque tem a brecha na Constituição. A disposição transitória, ela não foi concluída, ou seja, ela está sempre transitando. O que isso significa? Significa que se houver uma lei federal que regula isso a nível de todo o território, a gente tem que seguir a lei federal. Enquanto não existe, nós temos os tribunais de contas nos estados, inclusive o nosso, que eles já deram parecer favorável para os municípios, para que eles possam estipular os seus próprios prazos. Está de acordo? Então você tem um novo prazo diferente daquele que foi estabelecido inicialmente na Constituição. Aqui é 15 de maio. O governo federal tem que mandar até 8 meses e meio antes. Então, antes de abril, a proposta já tem que ter sido encaminhada para... até abril, aproximadamente, você tem que ter essa proposta encaminhada para a Câmara dos Deputados em Brasília, no governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. E aqui o prefeito tem um pouquinho mais de margem para poder enviar esse plano. Por favor. Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminha até 15 de maio e tem apreciação e a devolução para o Poder Executivo até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que geralmente coincide com o primeiro semestre, né? O encerramento do primeiro período da sessão legislativa geralmente coincide com o primeiro semestre do ano que nós temos de trabalho. Você vai mais ou menos até junho. Nesse período, a Câmara devolve, já com seus vetos ou com as suas propostas, a legislação que vai ser sancionada. Lei Orçamentária Anual. Essa legislação é uma legislação que ela vai espelhar em muito o que foi proposto no PPA. Tanto que em alguns lugares, algumas prefeituras, no governo do estado, por exemplo, a lei orçamentária ela é um reflexo do que foi planejado para o primeiro ano do PPA, do Plano Plurianual. No Plano Plurianual você vai estimar o valor que você vai gastar? Vai. Você vai estimar quanto você vai fazer? Vai. Então a lei orçamentária ela vem e espelha isso, traduzindo para ações orçamentárias, que são atividades ou projetos. Projeto, aquilo que eu vou começar, vou fazer e vou terminar dentro do meu mandato. Essa é a minha proposta. E atividade, é aquilo que vai ser contínuo. Geralmente o pagamento de pessoal é uma atividade, a manutenção da limpeza pública é uma atividade. Nos casos dos municípios que têm serviço de vigilância, isso são ações contínuas, são ações que não vão deixar de existir necessariamente, porque são uma necessidade constante da população, é uma necessidade constante da sociedade, e elas vão continuar acontecendo. E aí, o que a lei orçamentária vai fazer? A lei orçamentária ela vai pegar aquelas metas fiscais, que foi falado nas diretrizes orçamentárias, ela vai pegar a proposta de planejamento que foi feita através do Plano Plurianual e vai traduzir isso para despesa. Você vai dizer o seguinte, bom, eu tenho uma estimativa, a minha Secretaria de Fazenda fez uma estimativa, que a nossa arrecadação no próximo ano vai ser em torno de 2 milhões no total. O que eu tenho que fazer? Respeitando os limites específicos de cada educação, saúde, eu tenho que usar esses 2 milhões, eu não posso prever mais que isso. Porque se eu prever mais que isso, eu vou estar superestimando a minha despesa. Se eu superestimar a minha despesa, eu incorro no risco de cometer uma falha de responsabilidade fiscal. Eu corro no risco de contratar uma empresa sem ter dinheiro em caixa para pagar. E por isso que é fundamental como mecanismo de transparência e controle. Porque quando você faz a lei orçamentária, você publica. Você diz assim, olha, eu vou ter 1 milhão para manutenção de toda a saúde nos próximos 12 meses. Ou eu vou ter 300 mil para a saúde nos próximos 12 meses. Ou eu vou ter 50 mil. Ali vai estar dizendo quanto que o governo está disposto a investir ou o que ele tem para investir para os próximos anos. Significa dizer que se você colocar ali 100 mil na sua despesa e você não for ter os 100 mil, fatalmente, se você chegar a se comprometer com um fornecedor, fazer um contrato, fazer uma licitação, né, firmar um convênio e você não ter esse dinheiro para pagar, lá na frente você vai sofrer as responsabilidades que são previstas na Constituição, que são previstas no Código Civil, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e elas imputam várias esferas, desde responsabilidades administrativas, como as responsabilidades civis e as que mais forem pautadas. Esse instrumento, particularmente, ele é um instrumento que geralmente a Câmara olha muito.
A Assembleia olha muito porque você publica um orçamento, seu orçamento todo dá 2 milhões. Como é que você faz uma contratação só de 1 milhão? Espera aí, mas você não tinha um planejamento em várias ações, você não pretendia fazer várias coisas? Então, é algo que geralmente quem está legislando, quem está na Câmara dos Vereadores, acompanha. Para quê? Para manter a cobrança da sociedade em cima. Porque um dos papéis legislativos nesse processo é justamente representar a vontade da sociedade. O chefe do executivo também, mas ele vai pôr em prática, ele vai executar. E o legislativo? Ele vai monitorar, ele tem que estar em cima. Então, quando você faz uma lei orçamentária, novamente você tem um foco. Se você sai do foco, significa dizer que você está cometendo, provavelmente, e a possibilidade é essa, você está cometendo um desvio do seu planejamento. Se for fazer despesas sem previsão, você vai ser responsabilizado. E aí a gente vai fechar isso no final. Mas percebam que a lei orçamentária, então, ela é feita no ano, proposta para a Câmara de Vereadores, ela é feita no outro ano, e no outro ano ela é de validade anual. Pode pular. Todos os anos é feita uma nova lei orçamentária. E a lei orçamentária, ela vai fixar uma despesa estimada e uma receita também. A minha expectativa é de arrecadar 500 mil esse ano. Ela vai dizer que você tem a expectativa de arrecadar 500 mil e no balanço dela ela vai também dizer que você tem a expectativa de gastar, você tem a previsão de gastar os 500 mil. E se durante o ano eu arrecadar mais do que eu previ? Bom, vai depender um pouco de como essa lei foi elaborada, porque muitas vezes, por excesso de arrecadação, por exemplo, o chefe do executivo tem um limite que ele já fica autorizado a abrir um crédito por excesso de arrecadação. Olha, eu comprovei que não arrecadei 500, eu arrecadei 700, e na própria lei orçamentária você já está com a legislação habilitada para que você faça abertura de crédito nessa ordem de até 5% ou de até 10%, sem que precise pedir novamente a autorização da Câmara. Porque, via de regra, alterar a lei, você tem que mandar um projeto para a Câmara. Você tem uma lei, você quer alterar ela, essa escolha ela não parte só do chefe do Executivo. Ela tem que ser compartilhada com o Legislativo. Então, se eu quero fazer uma alteração na lei, eu tenho que propor à Câmara. Vejam, a lei orçamentária estabeleceu receita e estabeleceu despesa. Mas ela já me deu uma margem para abrir alguns créditos. O que são os créditos? São as movimentações que eu faço para tirar... eu pretendia gastar 100 mil para a implantação de um abrigo de criança e agora, ao invés de fazer os 100 mil de abrigo de criança, eu só gastei 70. A lei orçamentária, quase sempre, ela já legisla que você tem uma margem de segurança que você pode fazer essa movimentação. Em alguns lugares é 20%, outros são 15%, são 10%, e tem municípios que isso é rígido. Toda vez você tem que pedir autorização à Assembleia. Muitas vezes isso sobrecarrega um pouco o trabalho legislativo também. Então, essa previsão mínima ou uma previsão prudente dessa possibilidade ajuda a não engessar a execução. O que significa dizer? Eu ia gastar 100 com esse abrigo, gastei 70. E esses 30? Bom, esses 30 eu já tenho autorização na lei orçamentária para movimentar ele, para colocar lá nos serviços de saúde. Então, eu não preciso mandar novamente uma revisão de uma lei para a Assembleia para que esse projeto de lei faça alteração na lei orçamentária. Isso são mecanismos retificadores na lei orçamentária. A gente não vai entrar a fundo em quais são todos esses mecanismos, mas o que a gente tem que saber é, via de regra, eu tenho que fazer o que está espelhado na lei orçamentária. Existe forma de eu mexer na lei orçamentária? Existem mecanismos retificadores. A lei orçamentária vai espelhar o quê? O planejamento do PPA. Ela pode estar diferente em algum momento? Ela pode estar diferente em termos de metas físicas e valores, alguma ação ou outra. Mas o objetivo principal, o macro-objetivo, tem que estar previsto no PPA. Eu não posso colocar na lei orçamentária, por exemplo, um dispositivo diferente do que ela regula. Eu não posso colocar na lei orçamentária falar sobre a distribuição de terras para plantio. Eu não posso falar sobre uma matéria que não envolva o orçamento público. Na lei orçamentária, eu vou prever exclusivamente aquilo que a gente quer saber em termos de gasto. Quanto que eu vou gastar? É mais ou menos isso aí. Ela prevê isso e ela dá algumas margens para que você trate assuntos que não envolvem diretamente gasto, mas envolvem a entrega de alguma coisa. Muitas vezes o município tem uma parceria com algum órgão, alguma instituição, em que ele vai com o seu próprio serviço, manter o serviço, e esse órgão vai fazer alguma entrega. Não necessariamente você vai ter gasto com isso, mas você vai ter uma entrega. E aí você pode também, através de um mecanismo específico, prever na lei orçamentária. Você tem uma ação que pode ser não orçamentária, por exemplo.
Mas, em via de regra, as despesas e as receitas, elas têm que estar previstas. Base legal, artigo 165 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz vários elementos que fortalecem o princípio da transparência e as obrigações que são estimadas na lei orçamentária. Hoje eu estou chefe do Grupo de Planejamento e Orçamento na Secretaria de Estado de Assistência Social, de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Além disso, eu estou respondendo pela gerência administrativa de contratos e de convênios. Tudo está interligado, porque se eu quero fazer uma licitação, eu vou ter uma despesa, eu tenho que ter orçamento. Se eu quero fazer um convênio e vou ter uma despesa, que não seja só um convênio de cooperação técnica, onde eu presto um serviço aqui e você presta um serviço lá, eu vou ter uma despesa. Tem que ter previsão na lei orçamentária. Sem isso, a gente vai acabar ferindo outra legislação que complementa esse processo, obrigado, que é a Lei 4.320, que regula as finanças públicas. Bom, ela é elaborada anualmente, significa dizer que eu vou propor ela esse ano e que ela vai ser utilizada, executada no próximo ano. Os créditos orçamentários, ou seja, aquilo que você previu para gastar em um ano, se você não gastou nesse ano, você não pode prever inicialmente ele no próximo ano. A não ser que você tenha autorização legal, legislativa, para no próximo ano abrir adição de orçamento, crédito suplementar de superávit. Se a sua lei orçamentária não te dá margem para isso, o que você faz? Você manda um projeto de lei para a Câmara, alterando a lei orçamentária, diz o seguinte: olha, arrecadei muito mais do que eu previ o ano passado. Não é a realidade atual. Geralmente a arrecadação tem caído. No Estado, nos 2 primeiros meses, a gente tinha uma meta de queda de 8,5% na receita. Nos 2 primeiros meses atingiu 15%, quase o dobro. Então, a gente acaba contingenciando. Como é que eu trato isso, Flávio? Se eu previ 500 mil e arrecadei 300, eu contingencio o meu orçamento. Isso tem que ser de amplo conhecimento. Eu tenho que dizer para a sociedade que eu não vou poder gastar os 500 mil porque no meu caixa entrou 300. Ou você vai captar recurso oriundo de convênio, você vai fazer alguma coisa para você pegar dinheiro. E quando não tem? Não tem, não faz, porque senão você vai ficar devendo. E o gestor público que ficar devendo e for apurado dolo, culpa ou responsabilidade, ele vai ser responsabilizado à medida em que ele tiver responsabilidade por aquilo. Pode ser só na esfera administrativa, pode ser na esfera civil, inclusive na esfera criminal. Mas a gente não vai entrar nesse aspecto. O que a gente precisa saber é que a lei orçamentária hoje, ela vai mostrar para a sociedade o que você quer fazer. E o portal de transparência que tem sido criado, os municípios têm implantado, as secretarias de controle têm sido implantadas, vai mostrar o que você de fato fez. Qual a sua despesa com o pessoal? Está de acordo com o que você previu na lei orçamentária? E aí a gente começa a ter um controle efetivo da despesa. Não só quanto que eu disse que eu ia fazer, mas quanto que eu efetivamente fiz. Pode passar, por favor. Prazo para envio para a Câmara é o mesmo prazo do PPA. Percebam, então, que quando eu encaminhar o plano plurianual, eu posso já encaminhar atrelado o projeto de lei da lei orçamentária, que possivelmente no primeiro ano vai conter os mesmos objetos, as mesmas metas físicas e as mesmas metas financeiras. E o próximo ano? O próximo ano eu faço uma nova lei de diretrizes e uma nova lei orçamentária. E aí, até 4 meses antes, regra geral, eu mando apenas a lei orçamentária, porque eu já tenho plano para os próximos 4 anos. Às vezes, a lei orçamentária vem revisando o PPA. O que significa dizer? Significa dizer que se eu previ executar, se eu previ que eu ia fazer uma despesa de limpeza pública, de conservação de vias no meu município, de R$100 mil, e eu ia fazer 50% de todo o município, eu tinha uma meta de 100%. Eu vou limpar todas as ruas, eu vou arborizar, eu vou deixar o município com uma cara mais legal, uma cara mais atrativa, porque eu quero atrair investimento, eu quero atrair as pessoas para cá, fomentar a economia local. Eu vou gastar 100 mil em 3 anos. Sabe o que aconteceu? Eu atingi a meta no primeiro ano. Sua gestão foi fantástica. Você, no primeiro ano do seu PPA, ou seja, o segundo ano que você iniciou o seu governo, você atingiu 100 mil e você fez tudo isso. Então, a próxima lei orçamentária precisa contemplar isso dessa forma? Não precisa.
mas ela pode contemplar o quê? A manutenção. Bom, eu arborizei, bom, eu limpei, agora eu preciso manter limpo, né? A minha meta de 100% agora, então, ela vai mudar. Não vai ser uma meta de implantação, vai ser uma meta de manutenção. Então, eu saio de um projeto para uma atividade que eu vou passar a exercer. E isso pode ser revisto através da lei orçamentária. Por quê? Porque muitas vezes, não é o caso que a gente tem vivido na economia atual, a gente supera essas metas um pouco antes. A eficiência na gestão, no trabalho público, elas ajudam nisso. Mas, via de regra, tem sido o contrário. A receita cai, com menos dinheiro eu acabo fazendo menos. E aí o nosso papel enquanto gestor público é fazer mais com menos. E esse é o grande desafio que os gestores públicos têm enfrentado atualmente. Regra local, aqui em Brejetuba, o prazo para que o prefeito tem para enviar todo ano a lei orçamentária para a Câmara, para que a Câmara possa apreciar e analisar nas suas comissões, trazer para o plenário e votar, é até 30 de outubro. Passa, por favor. E o prazo para devolução é até o encerramento da sessão legislativa, que quase sempre fica dentro dos primeiros 15 dias do mês de dezembro. Em alguns casos também, exceção da regra, isso acaba acontecendo em janeiro ou quando volta a sessão legislativa por alguns motivos. Isso tem que ser amplamente discutido, justificado, geralmente passa pela comissão jurídica da Câmara, tem uma série de fatores que influenciam, mas via de regra esse é o prazo de trabalho que geralmente acontece. Bom, superada a parte de planejamento, da parte orçamentária de planejamento, a gente tem, então, metas estipuladas, a gente tem prazos estabelecidos, estimativa de arrecadação, quanto que o meu município estima arrecadar nos próximos anos, o que o meu município estima fazer nos próximos anos, o que isso vai representar de despesa. A gente tem um processo de execução do trabalho público que geralmente envolve o que a gente chama de burocracia. Pô, isso é muito burocrático, né? Eu tenho burocracia. A burocracia, ela é necessária, ela é precisa, porque a burocracia, na prática, ela é organização, ela envolve metodologia, organização, prudência. Se você não tem uma burocracia, eu não vou seguir à risca as leis, eu não vou respeitar. Por quê? Porque eu não vou ter quem me cobre. O que a gente não pode fazer é aumentar essa burocracia. A gente tem que trabalhar de uma forma que permita ter mais eficiência. Eu vou fazer mais e melhor em um tempo mais curto, ou eu vou fazer melhor no tempo que eu tenho, a minha eficácia vai aumentar, o serviço que eu vou prestar vai estar mais bem prestado porque eu fiz uma contratação mais bem feita. E aí, o que a gente percebe é que muitos municípios, assim, a gente já viu isso no Estado, já viu isso nas prefeituras, que algumas pessoas e alguns órgãos ficam demasiadamente sobrecarregados. O que acontece? Você tem uma coordenação, você tem uma secretaria de administração, por exemplo. Você já imaginou se o secretário fizesse todo o trabalho? Se o secretário fizesse todo o trabalho, ele não trabalharia. Essa é a verdade. Se o secretário não tivesse um subsecretário de recursos humanos, ou uma gerência de pagamento, ou uma coordenação de benefícios, ele não trabalharia. Por quê? Porque ia estar tudo concentrado nele. Falando assim parece uma coisa meio óbvia, mas o que acontece é que o óbvio está incutido dentro dos nossos órgãos públicos hoje. O que acontece é que tem servidores que eles detêm um conhecimento, muitas vezes, eles detêm uma capacidade e eles também não transferem essa responsabilidade. Olha, eu estou representando hoje o grupo de planejamento e orçamento da minha secretaria. Se eu, em todo o tempo, ficar responsável por cada processo que passa na minha mesa, tudo bem, eu sou responsável, mas se eu não tiver um técnico que me assessora, eu só vou fazer o quê? Analisar processo. Quando é que eu vou planejar? Quando é que eu vou revisar o planejamento? Então, a desconcentração, ela é a distribuição das competências dentro da mesma pessoa jurídica, dentro da prefeitura, tá? A desconcentração, ela vai acontecer entre as secretarias, entre as gerências das secretarias, e assim vai. Para que você faz isso? Para você descongestionar. Muitas vezes você tem um setor que está sobrecarregado. Você tem a tua Secretaria de Saúde, que está atendendo um determinado serviço, num local que é aqui na sede, mas você vai lá para o distrito, você não poderia desfocar um pouco, botar o atendimento daqui, uma coordenação de atendimento aqui na sede, uma coordenação de atendimento lá? Se a sua receita permitir isso, você não pode fazer isso? O que você vai fazer? Você vai tirar um peso que estava todo concentrado aqui, você vai atender melhor a população daqui. Por quê?
porque vai ter menos fila, porque a demanda aqui vai acabar sendo dividida, você vai atender melhor lá, você vai propor um processo muito mais eficiente de gestão pública. E muitas vezes o grande volume de atribuições, ele faz isso com a gente, porque quando você percebe, você já está sufocado. A demanda, ela vem o tempo todo, ela não para. O que você precisa então? Você precisa respirar, ver o que você planejou no seu plano plurianual, ver o que você tem de dinheiro para fazer, porque às vezes você não tem dinheiro. Então você vai ter que arrumar artifícios. Uma marca que tem acontecido, muito interessante, tem sido falada, e eu estou na Secretaria de Estado há 6 anos, já passei por vários secretários, e que tem sido muito falado é que esse é o momento que nós estamos fazendo melhor e fazendo mais com menos dinheiro. E é verdade, porque muitas vezes o que a gente precisa? Que a gente precisa renovar as nossas estratégias. Renovar as nossas estratégias, às vezes depende de quê? Desapegar. Eu tenho um trabalho para fazer, mas o que eu vou fazer? Se eu tenho alguém aqui que está comigo, eu vou socializar o trabalho com essa pessoa. Porque o agente público tem responsabilidade. Ele também tem responsabilidade. Mas aí você vai dizer o seguinte, poxa, mas se ele pode fazer mal feito, ele é responsável pelos atos dele. Ele é responsável legal, administrativamente, civilmente. E o que a gente precisa ter em mente é que a partir do momento em que a gente está investido de uma função pública, nós somos agentes públicos. E se a lei diz que a gente pode fazer, a gente faz. Se a lei não diz que a gente pode fazer, a gente não faz. Então, vamos tentar criar estratégia de desconcentração. É prudente criar uma nova secretaria? Tem orçamento para isso? Flávio, aqui tudo fica na Secretaria de Fazenda, ok. Mas se eu tenho orçamento para isso e eu preciso planejar um pouco melhor, será que existe espaço para a criação de uma Secretaria de Planejamento, por exemplo? Uma Secretaria de Economia? Muitos municípios não têm, fica tudo concentrado. Mas e uma gerência? Que eu não tenho uma gerência. Uma coordenação, sabe? A gente faz isso em níveis hierárquicos. E as características da desconcentração são exatamente essas. Ela vai ficar dentro da mesma pessoa jurídica, porque quando eu troco de pessoa jurídica, geralmente, saio do Estado para o município, governo federal para o Estado e município, eu estou fazendo uma descentralização, que não é o nosso foco. O sistema de saúde, por exemplo, hoje, ele é descentralizado. Governo federal, estados e municípios, transfere as verbas, responsabilidade de execução de ponta da atenção de saúde básica no município, o Estado vai na atenção de saúde média, especial, governo federal. Então, assim, você tem um processo diferente disso que eu estou falando. A desconcentração vai focar aqui na prefeitura, vai focar na Secretaria de Administração, vai focar na Secretaria de Transparência ou na Secretaria de Controle, vai focar na Procuradoria. Você tem um procurador, ele dá conta de tudo? Não, talvez ele não dá conta de tudo. Então, vamos renovar a estratégia, fazer um novo planejamento para a gente criar um cargo de assessoria, vamos enxugar em algum lugar. Por quê? Porque se ele não está dando conta de suprir essa necessidade, às vezes ele está com muito trabalho em cima dele. E a gente precisa ter condições de fazer o trabalho fluir. Gente, isso é um grande desafio. A gente está no Estado e a gente percebe isso. A nossa secretaria foi reestruturada recentemente, foi uma vitória muito grande, porque a gente tinha gente fazendo função de gerente em 3 setores diferentes. A gente tinha gente que respondia na proteção especial dentro da assistência social, na gerência de média complexidade e na gerência de alta complexidade, mas estava nomeada como gerente de benefícios. Sabe, umas coisas assim, que nos sufocam de verdade, mas depende de um esforço da gente de fazer essa remodelação. O que acontece? Nossa secretaria não aumentou a quantidade de funcionários efetivamente, mas ela foi remodelada, a gente não aumentou despesa, o secretário ele conseguiu propor a adequação dos cargos, e a gente melhorou a organização administrativa. Melhorando a organização administrativa, eu consigo dividir, eu desconcentro. Então, agora, alguém faz um trabalho da básica e alguém faz um trabalho da especial. É o ideal? Ainda não, mas a gente está caminhando para o ideal. E isso sim, isso é um modelo de revisão de planejamento. Isso é um modelo de esforço de estratégia, que muitas vezes a gente não tem um planejamento estratégico, mas o nosso PPA tem que ter uma estratégia. Bom, tem que respeitar a hierarquia. Como é que funciona isso? O prefeito não vai acumular todas as funções, para isso ele tem os secretários municipais. Então ele delega a competência ao secretário de Fazenda, ao secretário de Administração, ao secretário de Saúde, ao secretário de Educação, para resolver os assuntos relativos àquelas pastas. Eles vão estar conversando entre si, vão estar sobre a hierarquia do governador, mas eles são responsáveis legais, agentes políticos, para poder fazer essa gestão, porque ele não vai dar conta de fazer a folha de pessoal todo mês. É impossível, não tem como você fazer isso. Então você vai ter alguém que vai fazer isso. E por aí vai. E dá origem a órgãos públicos. O que significa isso?
No governo, por exemplo, nós temos um governo do Estado que tem uma personalidade jurídica e ele tem as suas secretarias de Estado, que também têm personalidade jurídica, que estão vinculadas à principal. Então, eu dei origem a um novo órgão quando eu criei agora o projeto do governo do Estado, por exemplo, é implantar uma Secretaria de Direitos Humanos. Por quê? Porque ele, de algum momento, ele chegou à conclusão que ter uma Secretaria de Direitos Humanos é necessário. O que ele faz? Ele faz um estudo para tentar não aumentar a despesa. Se for aumentar a despesa, ele vai ter que dizer onde que vai diminuir a despesa, ou se a arrecadação aumentou, e aí ele vai e implanta esse órgão. Para quê? Para desconcentrar a pasta de direitos humanos, que estava vinculada a um órgão principal ou um órgão que não estava mais dando conta de fazer o trabalho. Ele cria essa secretaria com setores específicos e suas responsabilidades direcionadas todas para direitos humanos, vinculada a quê? Ao governo do Estado. A prefeitura pode fazer isso? Pode, criando uma secretaria. Mas tem que sempre lembrar, gente, que não necessariamente eu vou aumentar minha despesa para desconcentrar, porque às vezes eu tenho um colega de trabalho que está ali do meu lado, que está com o tempo dele mais folgado que o meu. Então, nós também temos que ter a ação de falar, olha, você trabalha comigo, eu preciso da sua ajuda, estou passando isso aqui para você fazer, a gente tem um prazo de tanto. A gente sabe que isso permeia demais as relações sociais no trabalho, né? As relações políticas, mas a gente tem que voltar ao pensamento de que, quando somos empossados em cargos públicos, tomamos e assumimos a responsabilidade de ser agente público, de retornar um bem, um serviço, um benefício para a nossa comunidade, para a sociedade que a gente vive. Nós fazemos parte dela, estamos ali eleitos, escolhidos ou nomeados em cargos públicos através de concurso por meio de uma vontade própria. Ninguém te obrigou a assumir o cargo público. Você optou por ir até lá. Então, o que você faz? Você passou no concurso? Responda por isso. Se elegeu vereador, vamos trabalhar para cobrar do prefeito, para melhorar as legislações. O prefeito foi eleito, vai ter que trabalhar nesse sentido, vai ter que respeitar as legislações. E o secretariado, foi obrigado? A título de responsabilidade, ele foi ainda porque ele quis, ele assinou a posse dele. Então, a gente tem que ter em mente que o processo anda casado. Para que eu vou acumular se eu não estou dando conta? Bom, eu não consigo desconcentrar nesse momento. Vamos criar uma estratégia para isso? Porque muitas vezes você não consegue fazer naquela hora. Mas isso não significa que a gente tem que desistir do nosso trabalho ou desistir de aprimorar a gestão pública. Passa, por favor. E aí, quais são as formas? Em razão de matéria, hierarquia, territorial ou geográfica. Em razão de matéria, eu falei, a gente pode criar uma nova secretaria. Hierarquia, eu posso criar uma subsecretaria, uma gerência, uma chefia, que vai cuidar de um assunto específico. E territorial ou geográfico. O que acontece? Municípios pequenos, às vezes você atende todo o território. Quando você parte para um município maior, você consegue segmentar por micro-regiões, ou por distrito, ou aqui, por exemplo, você tem 3 distritos, né? Você pode segmentar por distrito, pode propor uma segmentação de distrito A, distrito B e distrito C. No governo, nós temos 10 regiões distintas, 10 micro-regiões distintas. Significa dizer que a gente segmenta o serviço para essas regiões. Eu preciso saber quanto que eu estou investindo na região metropolitana. Então, eu tenho um foco de despesa na região metropolitana. Eu tenho um conjunto de ações para a região metropolitana. Pode passar, por favor. E aí, eu remeto àquilo que eu comecei a falar já no meio das outras falas, que são os processos. O que é processo? Resumidamente, é um conjunto de procedimentos que são pautados em documentos e em fatos. Nada mais que isso. Ah, tá, eu fiz uma lei orçamentária e previ uma despesa, eu quero comprar mais um ônibus para atender o transporte escolar. Previ essa despesa? Não previ, então como que eu vou fazer se eu não tenho previsão? Só pedindo autorização legislativa. Mas e se eu previ? Como que eu vou contratar essa despesa? Através de um processo. Se eu não sei como fazer um processo, o que acontece? Eu gasto tempo para descobrir, ou eu não consigo fazer um processo que me resulte no que eu pretendo no final. Se eu poderia fazer um processo com 90 dias, eu vou gastar 2 anos, porque eu não sei que eu tinha que ter orçamentos mínimos, eu não sabia que eu tinha que motivar essa... Por que eu quero um ônibus a mais? Eu tenho 10 ônibus, uso 9. Para que você quer comprar o 11º, se você tem um ônibus que está parado? Então, o processo ele vai dizer exatamente isso. Ele vai ser uma juntada de documentos que vai nortear procedimentos para você atingir um objetivo, que pode ter uma despesa envolvida ou não, mas em via de regra vai estar documentado. O que eu, agente público, vou fazer? Na Câmara, lá na Prefeitura? Eu trabalho na Secretaria de Educação e a gente precisa imediatamente comprar um novo ônibus, por quê?
Porque tem crianças do distrito que não estão sendo atendidas. Ou porque o ônibus sofreu um acidente qualquer e esse acidente destruiu o ônibus, deu uma perda total, a gente não tinha dinheiro para fazer seguro, sabe? E aí como é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir um processo para comprar um ônibus. Então eu vou dizer que eu preciso do ônibus porque eu tenho 12 crianças que não estão sendo atendidas, eu preciso do ônibus porque essas crianças moram distante da sede, eu preciso do ônibus porque eu não tenho, o meu ônibus anterior quebrou. Nós vamos fazer uma justificativa para dar base para um processo, e esse processo vai tramitar. E aí, o que é o fluxo de processo? É o caminho que ele vai seguir, os procedimentos que ele vai ser feito, por quem ele vai ser realizado. Tem secretarias, por exemplo, que tudo acontece dentro da própria secretaria, no estado isso é comum. Eu abro o processo na minha secretaria, tramito com ele, mando lá na procuradoria, ele volta, mas aí eu faço a licitação na minha secretaria, eu empenho a despesa na minha secretaria, eu pago o fornecedor na minha secretaria e o meu funcionário lá do meu setor, solicitante, ele vai lá conferir, ou ele pede um técnico de mecânica de outra secretaria para ir com ele. Você tem que ter elementos para isso. O ônibus foi entregue? Ah, mas eu não pedi um ônibus de 12 cadeiras, eu pedi um ônibus de 20. Então esse ônibus não me serve. Isso tudo faz parte do processo de compra desse ônibus. Então quem que está fazendo isso? Quem que pediu? Quem que pediu é responsável pelo que ele pediu. Se pediu errado, isso vai ter que ser apurado depois. Porque se você tinha 15 crianças para ser atendido, seu ônibus tem 10 lugares, a criança vai sentar no chão? A gente sabe que isso na prática é muito complexo. Por quê? Porque a necessidade ela existe o tempo todo. Mas para isso, os nossos olhos têm que estar atentos ao modelo de gestão que a gente está implantando. O secretário tem que estar ligado, olha, prefeito, isso não vai dar assim, vamos mudar o processo. Prefeito, a gente planejou assim, mas a gente precisa fazer da outra forma. Porque da forma que a gente planejou, a gente não vai ter dinheiro para fazer. Isso faz parte de um modelo de gestão para ser implantado, para refletir aquela setinha que piscou lá na frente de transparência. E é o que eu vou falar mais à frente. Quanto tempo vai demorar um processo? Ah, não sei, vamos começar o processo aí. Tá, mas se você tiver sem medicamento, a pessoa vai ficar quanto tempo sem medicamento para você entregar lá no seu posto de saúde? Não sei, a pessoa está precisando, está precisando de soro, está lá na unidade de saúde, passou mal, precisa tomar botar um soro. E acabou o soro. Qual era o agente público responsável por monitorar a compra do soro, a disponibilidade do soro? Quem motivou? Não foi comprado soro, foi comprado insulina. Isso tudo tem que ser calculado e gerido para que você tenha prazos para fazer isso. Então, isso demanda tempo. Como que eles são realizados? Através de procedimentos licitatórios, né, as aquisições que a gente pretende, os convênios, através de um procedimento que formula um convênio. E o fluxo de processo, Flávio? O fluxo de processo é o caminho que isso tudo vai percorrer. Se eu vou fazer um convênio, eu tenho um caminho para ele. Se eu vou fazer uma licitação, eu tenho um caminho para ela. Por aí vai. E em que ele colabora, o fluxo de processos? Melhor organizar a burocracia. Eu não falei que a burocracia é necessária? Com um fluxo de processo, eu consigo normatizar isso. O que eu quero com isso? Eu quero dizer que toda vez que eu for comprar material para a escola, a minha equipe já propôs um fluxo. O fluxo é, o setor A pede em 5 dias, o setor B analisa em mais 5 dias, o setor C faz a cotação de mercado em mais tantos dias. Entende? Quando você normatiza, quando você estrutura, eu vou demorar tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer isso, vai ser feito quando trocar o prefeito, ou quando trocar, o meu secretário precisa sair, ele vai assumir uma pasta no Estado. Troquei o secretário, eu prefeito, vou falar com o secretário, vai faltar merenda, hein? Precisa comprar, e o secretário vai fazer o quê? Vou abrir um processo, né? Preciso comprar, está faltando. Aí ele vai no técnico dele que saiu, o técnico passou, ó que legal, o técnico passou no concurso no Estado, deixou vocês na mão aqui, já pensou? Como é que vocês vão saber o que fazer? Vocês vão pegar um fluxo de processo, uma norma de procedimento que foi instituída, que pode ser inclusive de forma legal, através de portaria, decreto, e até em proposta de lei, se for o caso. Para quê? Para que ele vai olhar ali, já sei, o que eu preciso motivar. E agora, vai para onde? Manda para a Secretaria de Fazenda para ver se tem dinheiro. Quanto tempo demora isso? O técnico da Secretaria de Fazenda vai olhar a mesma norma e vai falar assim, bom, eu tenho 10 dias para responder, eu tenho 2 dias para responder. Percebe que a gente ganha em eficiência, a gente ganha em um produto mais bem elaborado no final? Eu comecei bem o processo, tramitei bem o processo, vou, consequentemente, ter a possibilidade muito maior de finalizar muito melhor o processo. Pode passar, por favor. E a responsabilidade do gestor público? Bom, eu acho que do que eu falei do início até o fim agora, eu falei de responsabilidade sem falar de responsabilidade especificamente. A responsabilidade do gestor público é integral, é o tempo todo.
Não é porque você não deu conta da sua demanda necessariamente que você não é responsável por ela. O prefeito vai estar sempre sendo inquirido pelo Ministério Público porque que tem uma pessoa com vínculo familiar rompido no município dele e que não está sendo abrigado. Prefeito, governo, presidente, olha só, eu estou com essa pessoa aqui, eu estou encaminhando, você abriga ela agora. E o prefeito não tem vaga, o Estado não tem vaga, o prefeito não tem dinheiro. Percebam que mesmo que você não necessariamente consiga fazer, você vai ser imputado uma responsabilidade por aquilo. E aí o que você precisa ter? Um planejamento sólido, uma equipe que te apoie nesses momentos. O que você vai fazer? Não, eu vou lá no governo agora, vou falar com o governo que eu tenho uma demanda, vou negociar com o governo uma fonte de liberação de recursos. O nosso fundo a fundo aqui para o município era de 60 mil, agora eu tenho um abrigo a mais. Olha, eu preciso de mais financiamento de mais um abrigo. O governo vai dizer, eu não tenho dinheiro. Ele vai dizer, olha, se você não tem dinheiro, você vai ser acionado, eu vou ser acionado, vamos trabalhar. Você vai ter que construir essas soluções, mas a responsabilidade existe. Porque o gestor público, quando ele assume, se é um cargo legislativo, ele tem obrigatoriamente a responsabilidade de acompanhar a execução do executivo. Eu não gosto de falar muito a palavra fiscalizar, mas é isso. É isso que vocês vão fazer. Gastou errado lá? Vem cá, volta aqui, vamos regularizar. Você tem meta para cumprir. Por que você mudou a meta? Certo? E o prefeito? Não, eu mudei a meta, por quê? Porque a minha receita caiu. A minha receita caiu, está aqui, eu posso demonstrar para vocês. Nós vamos ter que revisar isso. A partir do momento que um cidadão comum passa a exercer um cargo público, judiciário, legislativo, executivo, ele se torna um agente público. Agente público tem fé pública, mas ele também tem responsabilidade pública. Na privada, se eu não tenho uma lei que me proíbe, eu conduzo. Na pública, eu tenho que ter uma lei que me permite, que me autoriza, que endossa o que eu vou fazer, para que eu possa seguir um caminho de legalidade, para que lá no final eu não diga assim, mas eu não sabia. Se você é um agente público, você tem obrigatoriamente que respeitar as legislações públicas, porque são essas legislações, na prática e em teoria, que representam a vontade pública. Bom, se quando elas foram elaboradas, não foram construídas num processo efetivamente participativo, não é objeto da nossa discussão, mas elas representam a vontade de uma coletividade, de uma sociedade. E nós, empossados em cargo público, nós temos a obrigação, é mais do que um dever, percebe? Porque muitas vezes a gente se imposta do dever, parte para dentro e vai trabalhar. Mas além do dever, eu ainda estou sujeito às legislações. E muitas vezes, mesmo comprometido com o meu trabalho, eu corro o risco de deslizes. E o que eu preciso? Eu preciso de respaldo, preciso de planejamento, eu preciso de equipe. Mas eu não tenho equipe, o que eu vou fazer então? Eu não vou fazer antes de saber que aquilo que eu estou fazendo é legal, tem legalidade. Porque eu não vou estar manchando só a minha imagem ou não vou estar criando uma dificuldade só para a minha imagem. Eu vou estar atingindo o meu município. Eu vou estar dificultando alguma coisa para o meu bairro. E a proposta não é essa. A proposta é melhorar a qualidade de vida da sociedade. É isso, geralmente, que tem que motivar o nosso trabalho no serviço público. Poxa, mas eu estou desmotivado. Um tempo atrás, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu percebi que estava mais ou menos. O que eu fiz? Começou a ter inauguração de centro de referência. Eu falei assim, cara, você já conheceu um CRAS? Vão comigo num CRAS? Levei no CRAS, pô, você está vendo isso aqui? Ó? Então, se você precisar lá, se a tua avó sofreu uma agressão, que era um caso que estava acontecendo na família, é aqui que você tem que vir. Ó. Vem aqui, faz uma denúncia, vai na delegacia, faz uma denúncia, porque a assistente social vai na tua casa, o juiz vai notificar ela, existe um serviço para isso. Então a gente precisa também estar conversando com as pessoas, porque muitas vezes isso se restringe aqui, né? O vereador está aqui, ele está conversando com a sociedade. O prefeito, muitas vezes, está conversando com a sociedade. E a gente, que está lá fazendo trabalho técnico, administrativo, a gente tem que conhecer a necessidade também. Porque se eu não compartilho de um objetivo, como é que eu vou atingir ele? E é importante que a gente seja proativo nesse processo. A gente sabe que existem vários fatores que nos desestimulam, que nos desanimam, mas a gente tem que recuperar o nosso ânimo. Lembrar que pode ser a nossa família ou a gente que precisa de um serviço na ponta. E a responsabilidade do gestor? Ele vai responder pelo patrimônio. Amigo, quem é responsável pelo prédio da prefeitura? É o prefeito. E aí o que ele faz? Ele pode, em um determinado momento, desconcentrar essa tarefa, mas ele continua responsável. Ele pode colocar um gerente de patrimônio na Secretaria de Administração. E aí, se o patrimônio de lá estiver sendo depredado, o que ele vai ter que fazer?
ele vai ter que tomar providência com isso, vai ter que apurar responsabilidade por isso. Se estiver sendo mal conservado, se um servidor está destruindo um bem público, a unidade de saúde está quebrando, está caindo o teto da unidade de saúde, quem é responsável por isso? Prefeito. Aí o secretário de saúde, aí o coordenador de saúde, coordenador das unidades de atendimento. Existe uma escala hierárquica, mas no geral o agente público como um todo vai responder pela sua parcela de responsabilidade. Passa para mim, por favor. Responsabilidade do gestor público. Isso tudo que eu falei são temas extremamente profundos. Existem mais legislações e existem falas dos tribunais de conta, das procuradorias, que são os nossos órgãos de apoio dos agentes públicos. Mas, na prática, mesmo que eu não conheça uma legislação por inteiro, eu sou responsável por cumpri-la. Principalmente, a gente tem uma lei principal hoje, pátria, que compreende todas as esferas do governo, que é a nossa Constituição Federal. E, às vezes, a gente não tem a curiosidade de dar uma olhadinha o que a Constituição fala sobre aqueles assuntos, pelo menos, que são afetos àquilo que a gente faz. Então, vale a pena entrar no Google, fazer uma consulta. Responsabilidade do gestor público. Vai ver o que a Constituição fala, vai ver o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala. Nós temos algumas leis principais e tem muitas outras subsidiárias, leis complementares, decretos que regulamentam, né? O prefeito quer que seja cumprida a norma de procedimento para o fluxo, ele faz um decreto, ele estabelece um fluxo. Eu sei que em Brejetuba, por exemplo, tem um sistema de planejamento, orçamento e finanças, que tem que ser cumprido o trato desse sistema. Foi estabelecido através de instrução normativa por meio de um decreto. Então, o servidor público de Brejetuba, ele tem que atender àquela disposição legal que foi criada, até que seja revisada ou seja feita outra. Enquanto isso, ele precisa atender. Não é só a lei, mas são os dispositivos legais que existem para regulamentar a lei ou para normatizar, quer que seja, decreto, portaria, instrução normativa. E aí os principais que eu gostaria de apontar aqui, para que a gente pudesse, aos poucos, a partir desse momento, tomar conhecimento ou ter a curiosidade de estar sempre se familiarizando com eles, é o artigo 37 da Constituição Federal, que ela vai falar especificamente sobre a responsabilidade do gestor enquanto agente público. O artigo 43 da Lei 10.406, que é o Código Civil, que ele vai falar que se o gestor público tiver dolo ou culpa naquilo que ele fez, ele também vai responder civilmente. Eu não vou entrar nas legislações criminais e penais, porque elas transcendem o assunto, mas também é importante que a gente tenha pelo menos conhecimento do que trata a matéria. E aí eu tenho legislações que são usadas intensamente em qualquer esfera de governo. Não importa se é o governo federal, estado, município, essa hoje é a lei que mais é utilizada para você comprar quase que qualquer coisa, que é a Lei 8666. Essa legislação qualquer concurseiro tem que estudar, qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho sobre compras no serviço público tem que estudar, tem que conhecer. Mas, Flávio, eu trato de contratos, tem que conhecer, porque ela também fala de contratos. Flávio, eu só faço a cotação, você tem que conhecer, para você saber que você tem que ter um mínimo de orçamentos, para que você possa ter uma média de preço de mercado. Você tem que ter referência, porque o que eu não posso fazer hoje? Por exemplo, a legislação não me permite, em momento algum, falar assim, eu vou contratar a empresa do fulano, porque essa é a melhor empresa, eu acho que ela é a melhor empresa. Não é o que você acha, sabe? É o que na prática representa para o comércio. Então, como é que eu vou saber se essa é a melhor empresa? Ou se só existe essa empresa? Eu tenho que ir para os órgãos que regulamentam, eu tenho que ir para junta comercial, se houver, eu tenho que ir para atestado de que só aquela empresa presta aquele serviço, atestado municipal, estadual, federal. Eu tenho que ter base para tudo que eu vou fazer. Para quê? Para que eu não seja responsabilizado lá na frente. Sabe por quê? Porque se for possível uma concorrência, se tiver mais de uma empresa, eu não posso dispensar a licitação, eu não posso inexigir a licitação. Se for possível que mais de uma empresa me preste um determinado serviço ou me entregue um bem, eu tenho que conceder a possibilidade de disputa. Eu tenho que conceder a essas empresas essa possibilidade. E qual que é o objetivo principal? É a competição no mercado, mas é o favorecimento do interesse público. Porque quando duas empresas competem, uma vai querer conseguir o serviço da outra, a tendência é que esse valor abaixe.
Isso, em regra geral. Não vou entrar nos casos e exceções, mas a proposta é essa, é que eu permita uma ampla concorrência, que eu dê oportunidade de todos os comércios participarem da licitação para a entrega dos lápis da Secretaria de Educação, permitir com que a economia seja movimentada, que a administração pública tenha uma proposta mais vantajosa, porque muitas vezes você fez um orçamento de mercado que deu que o valor de 100 caixas de borracha daria R$1.000. Só que no momento que você vai partir para um procedimento licitatório, alguém fala assim, não, eu consigo te fornecer por 800. Percebam que em vias legais você teve uma economia, isso também faz parte do interesse público. O interesse público é conseguir fazer melhor economizando o dinheiro público, porque é o meu e o seu dinheiro que vem para cá. E é o meu e o seu dinheiro que tem que ser administrado. Então, não existe hoje um órgão público que não precise utilizar necessariamente a lei de licitações e contratos. Ela vai normatizar quase todos os modelos, exceto aquelas legislações que são específicas, que agora a gente tem um modelo diferenciado pelo governo federal para fazer contratação para as obras de obra de Copa do Mundo, de obra de Olimpíada, mas essa legislação aqui, para licitações e contratos, ela é a pátria. É aquela que, se você puder ter um livrinho na sua mesa, independente de você mexer com o contrato ou não, ela vai te ajudar. Por quê? Porque ela vai te ensinar o que você precisa fazer para não ser responsabilizado por algo. Imagine que você só pediu, eu só pedi o ônibus, alguém vai comprar o ônibus e depois que o ônibus foi entregue, quem vai fiscalizar a utilização desse ônibus? Talvez seja você mesmo, e se for você, você tem que saber as responsabilidades de um fiscal, e o fiscal vai ter responsabilidade, porque ele é um agente público, a lei ela vai apontar responsabilidades para o fiscal. E a lei de finanças públicas, ela é bem antiguinha, já sofreu algumas revisões, mas em geral continua sendo a mesma lei. Essa lei, ela tem artigos fundamentais. Aquele que eu gostaria de atrair mais a atenção de vocês é para as despesas sem prévio empenho. O que são despesas sem prévio empenho? São despesas que a gente faz sem a previsão orçamentária. É o contrato que eu assino com o fornecedor sem ter como pagar, sem ter no meu orçamento a previsão de fazer aquele contrato. Se eu não previ no meu orçamento a possibilidade de compra de merenda, sabe o que vai acontecer? Vou ser responsável por isso. Se eu não previ se eu tenho a necessidade de aquisição de algum tipo de medicamento, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir um processo para comprar em um determinado momento, eu vou fazer uma nota dentro do processo. Sabe o que é essa nota? Essa nota é o comprometimento que você disse que você vai ter como pagar, que você previu na sua lei orçamentária a fonte para pagar, que a sua receita está chegando, aquilo que você precisa para pagar, você vai conseguir, no dia que o fornecedor te entregar, te emitir uma nota fiscal, você vai conseguir pegar aquele dinheirinho da conta e dar o cheque para ele ou fazer uma transferência bancária para ele. A nota de empenho representa isso. E geralmente, ela é a principal fase da despesa no período orçamentário. Vai ser a assinatura do prefeito ou do secretário municipal que tem delegação de competência para isso, para dizer, tem o orçamento, tem o dinheiro, não vou te dar o calote. Basicamente por aí que funciona. E a Lei Complementar 101, gente, a Lei de Complementar 101 é extremamente extensa, mas nenhum de nós estamos sujeitos a fugir dela. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai me dizer coisas extremamente sólidas e importantes a respeito da manutenção dos serviços públicos. Ela vai englobar lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária, foco de contratos, licitações e contratos. Ela faz uma interferência nas parcerias público-privada, que agora tem uma nova legislação que vai entrar em vigor. Ela obriga o gestor público a dar transparência aos seus atos. Publicar no Diário Oficial os contratos, vamos publicar? Vamos. Ela endossa, porque você já tem previsão constitucional para isso, mas ela vai te dizer o seguinte, não só isso, eu quero, a partir de agora, por exemplo, os órgãos públicos eles passam a ser obrigados, salvo engano, a partir do ano passado, a colocar em disposição da sociedade os seus gastos. Quanto é que você está gastando com o pessoal? Você tem que ter condições de ir lá na sede da Secretaria de Administração e olhar no painel, ou tem que, se a Secretaria tem internet, ela tem que colocar isso disponível no site. Isso é controle, controladoria, e a população passa a ter mais acesso à informação. Lá no início eu falei das audiências públicas, falei da oitiva da sociedade, do processo de elaboração
de um plano plurianual e um orçamento participativo. Ali, a gente já começa a delegar o conhecimento para a sociedade. E aqui, na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu tenho elementos que dão base para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para eles aferirem se eu estou fazendo aquilo que eu disse que ia fazer. Se eu estou superando a despesa, se eu estou diminuindo a despesa. Por quê? Porque, na prática, o dinheiro é nosso. Nós somos agentes públicos, mas também somos contribuintes. Então, o que acontece? Muitas vezes, e isso era uma prática muito comum nos governos, encerrei o meu mandato, paguei tudo. E a folha de pagamento de janeiro? E as despesas contínuas do próximo prefeito que vai entrar? A caixa está zerado. Aí o próximo prefeito que entra com dívida, caixa zerado, mais dívida entrando, um monte de coisa para pagar e não tem dinheiro em caixa, porque o gestor anterior gastou tudo. Ora, o instrumento de planejamento me obrigou a planejar o primeiro ano do próximo prefeito, do próximo governador. Então, eu tenho que ter previsão de despesa para aquele próximo ano. Eu tenho que ter previsão de receita para o próximo ano. Até porque sou eu que vou fazer a lei orçamentária do primeiro ano do próximo do prefeito. Olha só que coisa, hein? Nós vamos para as eleições municipais esse ano. A lei orçamentária do ano que vem, que o prefeito que assumir vai executar, quem fez foi o prefeito atual. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque se eu não prevejo receita para cumprir aqueles contratos que eu tenho, aquelas despesas que eu tenho, eu implico num crime de responsabilidade fiscal. Eu fiz um contrato, que eu só tenho dinheiro para pagar até dezembro, mas o meu contrato, essa despesa está prevista no PPA, então, o que eu vou fazer? Ela está prevista para 4 anos, né? Beleza. Só que eu vou pagar só minha partezinha aqui, o próximo que entrar, ele dá um jeito de arrumar dinheiro. Responsabilidade fiscal. Nós, como agentes públicos, quando vamos prever e planejar, a gente tem que ter o olho atento nisso. E a lei de responsabilidade fiscal ela vai trazer vários outros aspectos. Se a sua receita vai cair, você não vai simplesmente fazer o próximo orçamento com a receita que você tinha estimada para esse ano. Você vai diminuir sua estimativa de receita e vai colocar uma estimativa de despesa que condiza com aquela despesa. Resumidamente, gente, agentes públicos vão estar sempre sendo responsabilizados pelos seus atos. A culpa é do prefeito. Não é a culpa do prefeito. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do agente público que resolveu desempenhar aquele papel, que aceitou a delegação daquela função, que foi empossado no cargo público, seja ele legislativo, judiciário, executivo, prefeito, controlador, secretário, secretária do secretário. Isso a gente está sujeito, porque a burocracia e as normas de procedimento que permeiam a administração pública são focadas em atender às necessidades da população. Se nós pensarmos em responsabilidade e pensarmos na vertente que a nossa responsabilidade é para suprir uma demanda nossa de sociedade, nós vamos estar trabalhando com prudência, nós vamos estar trabalhando com melhor eficiência, com foco. E aí a tendência é que nós acertemos muito mais do que a gente cometa erros nesse processo. A tendência é que os meus 4 anos de governo sejam melhor elaborados, porque eu não peguei necessariamente... Eu peguei um governo com problema, é verdade, mas esse mês eu ainda consigo pagar o funcionalismo, esse mês o transporte escolar eu consigo pagar o combustível, porque se eu não fizer isso, as crianças, provavelmente quando chegar fevereiro, não vão ter ônibus para ir para a escola. Então a educação delas vai ser prejudicada. Eu preciso mandar as pessoas lá para Vitória, para ser atendida lá no Santa Rita, no Hospital das Clínicas. E se eu não tiver o veículo para fazer isso? Se eu não tiver como botar o combustível, a pessoa vai ficar aqui sofrendo? A gente sabe que essa demanda acontece todos os dias. Então a gente tem que pensar um pouco mais de forma técnica, mas a gente também tem que se empossar de um sentimento de execução responsável. Porque é isso, no final, que vai permitir que a gente tenha uma gestão bem-sucedida. Vou passar. E aí, a frase de fechamento que eu gostaria de deixar para vocês é: você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã esquivando-se dela hoje. Vamos deixar para amanhã, não. Vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos executar o procedimento do jeito que tem que ser feito. Por quê? Porque amanhã talvez nós tenhamos novas responsabilidades. E se ela é nossa, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Tá? Obrigado, pessoal.